Olá, sejam bem-vindos a este devocional. Eu sou a Thalita Cunha e o tema do nosso devocional de hoje é relacionamentos rompidos. O texto que nós iremos meditar está no livro de Gênesis, capítulo 3, o versículo 16 e 17, e a palavra do Senhor diz assim: À mulher, Deus declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Queridos, os 2 primeiros capítulos que nós estudamos do livro de Gênesis, ali afirma que Deus havia feito o homem e a mulher à sua imagem. E essa imagem divina, ela deve ser reconhecida acima de tudo em nossos relacionamentos humanos. Primeiro, no nosso relacionamento com o próprio Deus, porque ali no texto mostra que existia esse relacionamento entre Deus e os homens, pois todos os dias, na viração do dia, Deus os visitava, então havia esse relacionamento contínuo com o homem. Também existia o relacionamento entre eles, Adão e Eva, uns com os outros, e também o relacionamento do homem com a criação, com a natureza. Refletindo então, queridos, dessa forma, esses relacionamentos, a comunhão entre as pessoas da Trindade. Desta forma, então, podemos concluir que existia a base de 3 relacionamentos na nossa criação, quando Deus nos formou. Nós nos relacionávamos com Deus, nós nos relacionávamos com uns aos outros, como seres humanos, e nós nos relacionávamos com a natureza, com a criação, com os animais e com a natureza. Essa era a nossa realidade principal. Porém, a desobediência dos nossos primeiros pais levou ao rompimento desses 3 relacionamentos principais. Primeiro, Adão e Eva, logo que pecaram, logo que caíram na desobediência, eles tentam se esconder de Deus. Então, o primeiro relacionamento que ele é quebrado, logo quando há desobediência, é o relacionamento com Deus. E isso é algo automático, em detrimento também da vergonha e da culpa. Satanás também usa, de acusação contra nós, então a gente acaba fugindo da presença de Deus, assim como os nossos pais, Adão e Eva também o fizeram. E isso, amados, é a pior de todas as tragédias. Porque imagina, ali o ser humano, ele havia sido criado por Deus e para Deus. E agora ele vai tentar viver a sua vida longe de Deus. Não tem como dar certo, Não tem como isso dar certo. E é daí que nasce também, e todos nós carregamos dentro de nós, esse senso de desorientação, que vem da alienação de Deus. Todos nós nos sentimos completamente desorientados quando há um rompimento do nosso relacionamento com Deus. Quantas pessoas que a gente conversa falam: não vejo sentido na vida, estou perdido, me sinto perdido. Então, essa desorientação, ela está atrelada a essa alienação de Deus. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, ali o texto fala, todo o nosso senso de desorientação, ele vai nascer aqui em detrimento das nossas maldades. Eu vou ler para vocês o que o livro de Isaías, ele fala. Suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. É muito pesado isso. Essa é a consequência do pecado na nossa vida. O pecado nos distancia de Deus, nós perdemos a presença de Deus e, consequentemente, nós nos sentimos completamente desorientados nessa vida. É uma vida sem sentido, sem propósito algum, há um vazio, todo mundo fala, e de fato existe de verdade, porque nós fomos criados por Deus e para Deus. Esse relacionamento que existia no Éden, ele era importante, ele era necessário. Se não fosse importante e não fosse necessário, Deus não iria até Adão e Eva todos os dias. Lembrando que essa atitude sempre partiu de Deus. Sempre partiu de Deus. Deus sempre teve a iniciativa
desse relacionamento. Hoje, essa iniciativa depende de nós também. A palavra de Deus fala o seguinte: quem busca, encontra, e quem bate, a porta se abre. Então, é necessário um movimento nosso em direção a Deus. O segundo rompimento do relacionamento ocorreu entre Adão e Eva, porque ali não somente eles culparam, um ao outro, como também eles descobriram que o seu relacionamento sexual havia se deturpado. Pois a promessa que Deus havia feito lá em Gênesis 1:28, referente à fertilidade, seria agora acompanhada não apenas de prazer, mas também de dor, e no lugar da pretendida parceria entre os sexos, haveria conflito, pois Adão passaria a dominar a sua esposa. Ou seja, bagunçou geral, né? E o terceiro rompimento aqui, o terceiro relacionamento que foi rompido, foi com a terra, porque Adão e Eva, eles haviam recebido domínio, sobre a terra e também a responsabilidade de cuidar, cultivar, do jardim. Porém, o solo agora, ele foi amaldiçoado. Então, o seu cultivo, ele só iria acontecer em detrimento do sofrimento e do esforço árduo de Adão. Possivelmente, a terra ela produzia de maneira natural e não exigia nenhum esforço de Adão. Agora não, agora a terra ela ficou totalmente condicionada ao trabalho do homem. Então, se o homem não cultivar, não trabalhar a terra, a terra ela não produz. Então, houve esse terceiro rompimento aí desse relacionamento. E esse triplo rompimento de relacionamento, ele só seria reparado através de Cristo, mediante ao evangelho que ele veio anunciar, que nós conhecemos, que é o evangelho da nossa reconciliação. O que Jesus está fazendo neste momento? Efésios 1:10 revela o plano de Deus. Jesus ele está reconciliando todas as coisas, ele está unindo tudo novamente, o homem com Deus e o homem com a natureza. É isso que Jesus está fazendo. Ele está reconciliando a criação ao seu Criador. Que maravilhoso, né? Glória a Deus por isso e pelo presente que é Jesus. Jesus é o maior de todos os presentes que a humanidade poderia ter recebido. E louvado seja Deus se você teve o privilégio de conhecê-lo, de prová-lo e de tê-lo como presente em sua vida. Se você tem um relacionamento com Jesus, com Deus, você é uma pessoa privilegiada, você pode se considerar uma pessoa honrada. Muitos nem sequer imaginam como é desfrutar de um relacionamento com Deus. Agora, se você não é e está ouvindo esse áudio, está aqui a oportunidade de você iniciar hoje esse relacionamento de reconciliação e permitir que Deus haja e trabalhe na sua vida, restaurando então um relacionamento que desde o início era ideia de Deus que existisse, um relacionamento de Deus conosco, de nós com outros seres humanos e também com a natureza, com a terra. Amém? Vamos orar agora? Pai, te damos graças uma vez mais por essa oportunidade que nos foi concedida de desfrutarmos de um tempo de leitura da Tua Palavra. Queremos, Pai, nesse dia reafirmar a Sua bondade e a Sua fidelidade, como também agradecer pelas Suas infinitas misericórdias, sem a qual nenhum de nós estaríamos diante de Ti nesse momento. Pai, sabemos que desde aquela tarde no Éden, o Senhor incansavelmente vem trabalhando na completa restauração da humanidade. Permita, Senhor, que o nosso nome esteja entre aqueles do qual seus olhos e suas mãos pairam. Mesmo que sejamos, Pai, muito falhos e também pecadores, estende sobre nós, Senhor, a oferta concedida por Cristo Jesus na cruz, de nos tornarmos novamente um contigo, como Cristo também o é. Oramos assim, em nome do seu glorioso Filho, do qual vive e reina para todos sempre. Amém. Espero que esse devocional tenha alimentado a sua vida. Se você gostou, curta e compartilha. E nos vemos amanhã no nosso próximo devocional. Abraço.